Tá gravando, pode começar. Boa noite, eu sou Lívia, sou R3 de Patologia da Unifesp e hoje eu vou apresentar o caso clínico. Então, a nossa paciente é uma mulher, SDDS, do sexo feminino, 47 anos, natural e procedente de São Paulo. É uma paciente que ela veio para a primeira consulta no dia 9 de dezembro de 2020. Na primeira consulta dela, ela se queixava de dor abdominal, em faixa, em aperto, diária e com irradiação para todo o abdômen e de forte intensidade. Ela relatava que essa dor abdominal era pior à noite e era pior em um decúbito lateral e ventral. Além dessa dor abdominal em faixa, ela se queixava também do aumento do volume abdominal, de saciedade precoce e de empachamento pós-prandial, acompanhado de icterícia. Então, ela tinha dor abdominal em faixa, aumento de volume abdominal e icterícia. Interrogatório de sistemas, né? O que é que ela referia além dessas queixas? Ela dizia também que teve uma perda ponderal de 8 quilos, então ela foi de 83 para 75 quilos em 2 meses, além de náuseas e vômitos amarelados esporádicos, que ela não relacionava muito bem com a alimentação. Sem febre, relata que teve uma mudança do hábito intestinal, que antes era diário e agora era cerca de 2 evacuações por semana. E tinha também uma história de um sangramento vaginal anormal, aumentado há 2 meses. De antecedentes, ela era uma paciente que ela tinha um prolactinoma, ela era ex-tabagista, cessou o tabagismo há 17 anos, mas ela fumava 9 maços ano. Ela era uma paciente gesta 4 para 4, teve 3 partos normais e 1 cesárea há 16 anos. Ela tinha miomatose uterina, diagnosticada há cerca de 2 meses também, por conta desse sangramento uterino anormal. Ela usava anticoncepcional desde os 16 anos, mas ela fazia pausa entre as gestações. Atualmente, ela estava sem anticoncepcional desde 3 de agosto de 2020. Negava etilismo e alergias. Ela não se recordava da data da última menstruação e de medicações de uso contínuo, ela usava cabergolina 1 vez por semana. De antecedentes familiares, ela tinha um avô paterno, falecido por infarto, a mãe dela tinha depressão e miocardiopatia, tinha 3 irmãos. Dos 3, só uma irmã que ela teve aborto espontâneo no primeiro trimestre da gestação e teve TVP aos 36 anos. Ela tinha 4 filhos e dos 4 eram saudáveis. No exame físico, essa paciente ela apresentava icterícia, uma cruz, mais ou menos. Um pouquinho, Lívia, eu não ouvi. Há quanto tempo que ela Há 2 meses, doutor. Tá. Lívia, e a idade é qual mesmo? Desculpa. 47 anos. 47 anos. Ela relacionava... Todas essas queixas dela iniciaram há 2 meses. E daí foi quando ela perdeu peso e tudo isso. Isso. Tá bom. Isso. Antecedentes familiares. Exame físico. Ela tinha icterícia, uma cruz em 4 cruzes. Tinha linfonodos palpáveis em cadeia submandibular direita, de 1 centímetro. Móvel. Fibroelástico indolor à palpação. Aparelho cardiovascular e respiratório não tinha alterações. No abdômen, era um abdômen globoso, com estrias e com diástase do reto abdominal. Tinha ruídos hidroaéreos diminuídos, porém presentes. Abdômen timpânico, flácido. Tinha uma hepatomegalia dolorosa, com o fígado palpável a cerca de 12 centímetros de rebordo costal direito. Tinha útero palpável a cerca de 1 centímetro da cicatriz umbilical, dolorosa palpação. Tinha dor à palpação de gradil costal bilateralmente e a palpação de flanco esquerdo. Não tinha sinais de irritação peritoneal e tinha um traube ocupado. E não palpavam a ascite, não foi palpada a ascite. Diante desse quadro, sem nenhum exame laboratorial, teria alguma hipótese diagnóstica? Alguma sugestão? Então, a paciente com dor abdominal em faixa, com história de icterícia, aumento do volume abdominal, e esse sangramento uterino anormal, né? Nesses 2 meses foi mais ou menos tudo junto? Foi aparecendo, foi acentuando, foi... Então, doutor, não estava bem definido, assim, na história. Não atendi a paciente, foi mais pelo prontuário. Não estava bem definido. A única coisa com relação à dor é que no começo dos sintomas era uma dor esporádica e agora era uma dor diária. Uma dor que era em faixa. Em faixa. Anterior, piorava com a mudança de posição. Isso, principalmente em decúbito, lateral e ventral. Tá. E também teve grande perda de peso, né, Lívia?
Perda de 8 quilos, doutora. E veio junto essa irregularidade menstrual. Isso. E a sensação que ela tinha um aumento do volume abdominal. Isso. Ela tinha realmente tinha essa sensação de aumento do volume abdominal e de icterícia. E eventualmente importante, teria uma história familiar de uma irmã que já teve uma trombose. Isso. E teve um aborto espontâneo. Isso. Quem quer falar aí? Alguém quer? Se vocês quiserem que eu bote algum slide, vocês me avisam. Não, vamos primeiro ver o que o pessoal quer te perguntar e fazer hipótese. Quem que está nos nossos residentes aí? Eu sou, professor. Oi, Henrique, vamos lá. Professor, me chama a atenção aí uma paciente que, na verdade, tem várias coisinhas, né, que a gente vai tentar juntar. Eu fico implicado mesmo com essa história no exame físico, dessa hepatomegalia aí, e desse quadro uterino, esse volume uterino aumentado, né? Mas uma paciente que tem uma dor abdominal difusa, com quadro de icterícia, eu não descarto que ele tem uma perda ponderal também, né? Quando a Lívia começou com a história, eu pensei mesmo num quadro litiásico, uma colecistite, talvez que justificaria um quadro obstrutivo com icterícia e dor abdominal. Não tem histórico de etilismo, de uso de medicações, né, Lívia? Não, a única medicação que ela estava usando no momento era cabergolina, por conta do prolactinoma, e ela usou anticoncepcional dos 16, desde os 16 anos com pausa só entre as gestações, mas no momento ela estava sem uso desde agosto, a gente estava em dezembro. E eu acho que pensaria numa colecistite, talvez, mas eu fico preocupado em relação a essa perda de peso com esse útero palpável, né, até cicatriz umbilical. O fígado também é palpável e doloroso, né? Isso, doutor. Palpável, pelo que escreveram, a 12 centímetros de rebordo costal direito. Talvez um quadro neoplásico também, não sei como é que estava a parte uterina. E o que o senhor chamou a atenção, que foi dessa irmã parece uma história de uma coagulopatia, né? Não sei se ela também talvez teria algum risco de trombofilia, justamente pela irmã, alguma coisa assim, esse sangramento anormal. Não seria nisso, mas tentar juntar tudo num quadro só. Porque poderia ser um quadro vascular hepático, né? Isso. Uma trombose suprahepática, um crescimento abrupto do fígado, né? Com distensão de cápsula, com tudo. Tem que ser isso mais por causa da história familiar, né? Pela idade. Pela história familiar. Agora, a gente juntaria alguma coisa nesse linfonodo palpável, indolor, linfonodo de tumoral, né? Não inflamatório, né? Eu acho que parece mais um linfonodo talvez reacional, né? Indolor, fibroelástico, móvel. Eu não pensaria em um linfonodo assim mais. Como ela colocou, achei que talvez ele pudesse ser ajudar talvez para o diagnóstico. Agora, essa esplenomegalia foi bem, não foi palpável, o passo não foi palpável, mas era bem percutível. Isso. E a icterícia era discreta, ela tinha colúria, hipocolia, essas coisas? Não, doutor, não se queixava, não tinha essa queixa de colúria nem de hipocolia fecal. E estava bem corada. Isso, não tinha alteração, das outras coisas não tinha nenhuma alteração. Não estava hipocorada, desidratada, não. Então, vou passar a bola agora para... O doutor Henrique já falou, vamos ouvir agora a doutora Marjorie. A Marjorie está ouvindo? Sacanagem da doutora Marjorie, se estiver ouvindo. É que eu peguei aqui. Ou vamos de Thales. E aí, doutor, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Com o quadro, eu penso também precisa afastar um quadro neoplásico, essa perda de peso, esse aumento uma hepatomegalia bem importante, né? Até essa história de sangramento uterino anormal, acho que é a primeira coisa que eu pensaria, afastar um quadro neoplásico.
também. Então, talvez ela não... O emagrecimento, pelo que eu entendi, ela tá saciando rápido, né? Porque ela não consegue comer. É isso? Isso, doutor, ela O fala. crescimento, provavelmente, do fígado, né? Ela fala mesmo. Bom, não sei se a gente consegue fazer mais hipóteses só com essa história, com esse exame físico. Posso passar, então? A doutora Janaína está aí, ele vê se ela quer opinar. Acho que ela acabou de entrar, doutor. Ah, é? Então vamos pedir para o doutor Gama, né? O doutor Gama conhece o caso. Conhece. Ele vai comentar também. Eu conheço o caso. Então vamos para a doutora Cibele, vai. Desculpa, Cibele. Só que nesse a gente não tem mais a acrescentar, não, viu, Edu? Realmente a gente tem que partir para os exames agora para tentar achar alguma coisa, né? Um fígado aumentado, doloroso, né? Acho que tem alguma coisa vascular, eu também tinha pensado nisso, viu, Edu? Algum processo vascular aí até pelo histórico. Que não parece também crescimento abrupto por infecção no fígado, não é? Por, tipo uma... Porque não tem febre, não tem nada sugestivo que fosse uma... Inicialmente até aquela coisa da dor em faixa e tudo mais, lembra alguma coisa de pâncreas também, né? A gente sempre lembra da dor em faixa em alguma coisa de pâncreas e tudo mais. Tem a icterícia também, então a gente fez... Mas com o fígado aumentado também sem daria colúria, dor, sem né? hipocolia, né? Não sei se pode ter uma Tem hemólise. um pouco de colúria, né? Mas não tem hipocolia e tem o fígado aumentado, então essa dor nessa região com o fígado desse tamanho pode ser por causa disso, né, a dor. Então, é um casinho meio que difícil aí com isso aí. Doutora Virgínia, quer falar alguma coisa? Ou nós vamos ter que esperar os exames? Virgínia está sem som. Então vamos lá, Lívia. Vamos lá? Então, aqui é o exame laboratorial dela. Nos exames laboratoriais, ela tem um HB de 16,4, com HT de 52,9, tem um leuco de 9,600, uma plaqueta de 706 mil, um INR de 1,58, uma gama-GT de 572, com limite de 60, uma bilirrubina total, eu nem deixei em vermelho, mas também está alterada, 2,51, e a direta de 1,86, uma ST de 36, com limite de 32, e uma LT de 16. Uma proteína total de 7,01 com a albumina de 4. Diante desses exames, tem alguma nova hipótese? Ela era tabagista? Ela era tabagista. Ela fumou, mas parou a 17 anos. Ela é jovem, né? Ela tem 47 anos. Tem fosfatase? Não tinha, doutora. Nesse exame aí inicial, não tinha. Boa noite, doutora Janaína. E aí, querido? Cadê o Henrique? Henrique, vamos ver, os exames ajudaram? Vai para algum lado? Essa plaquetose aí chama atenção, essa plaqueta G706 mil. Essa hemoglobina SHT também, tá? Cheirinho de coisa meio acho que tá... Eu acho que eu pediria ajuda aí pro Dr. Gama. Não vou negar, não é meu forte, não. Bom, tem um TP prolongado com uma albumina boa. Enzimas hepáticas estão relativamente normais, a icterícia é discreta e ascussa de direto. Realmente chama atenção mais para esse lado hematológico. Faltou a fosfatase alcalina da doutora Janaína. Mas eu acho que a gente já meio que tira alguma coisa obstrutiva, aparentemente não parece nada infeccioso. E eu acho que parece que vai sobrar alguma coisa para alguma coisa no trombose aí, né? Suprahepática. Sim. Aparentemente. Então vamos de imagem. Vamos de imagem? Gama, você, mesmo sabendo do raciocínio do caso, com esse laboratório, com essa... Eu acho que é interessante a gente destacar o hemograma dessa paciente, doutor Eduardo, porque ela vem de uma história recente de perda sanguínea ginecológica
E essa hemoglobina não é uma hemoglobina de uma mulher de 47 anos de idade habitualmente, não é? E muito menos de uma mulher que vem com perdas sanguíneas recorrentes do ponto de vista ginecológico. Então, apesar dela estar sangrando daquele modo que foi descrito na história, ela tem 16,4 de hemoglobina. Talvez tivesse até mais antes, se ela tivesse feito o hemograma anterior a esse sangramento, né? Então, é uma hemoglobina que chama atenção e uma plaquetose, né, de 706 mil. Embora a gente saiba que a maioria das plaquetoses sejam reativas, não é? E só um número menor delas sejam clonais, quando a gente fala de plaquetoses reativas, a gente fala de plaquetoses secundárias, aqueles que estão sangrando, plaquetose de pacientes esplenectomizados, na vigência de infecção, na vigência de inflamação, nos estados hemolíticos, né? Então, essas são as plaquetoses, na anemia ferripriva, que a gente observa com uma certa frequência também plaquetose. Então, esses estados reativos justificam a maioria das vezes essas plaquetas alteradas acima dos valores de referência de 450 mil. Mas quando a gente olha para essa hemoglobina, para este hematócrito, com a plaquetose que aqui está documentada, não dá para não levantar a suspeita clínica, não é, de uma condição hematológica primária. E se a gente olhar para esse espectro aqui do laboratório e olhar para a história clínica da paciente, que desenvolve um quadro de dor abdominal, hepatomegalia dolorosa, aumento do volume abdominal, icterícia, enfim, o senhor já vinha mencionando aí a possibilidade de um fenômeno trombótico de veias suprahepáticas, né? E aí a gente olha para esse hemograma, tem que se pensar, né? Isto cai em que universo? Né? Nas síndromes mieloproliferativas, né? Não é LMC, porque essa paciente tem leucócitos normais, já tendo elevado plaquetas, né? Isto não é metaplasia mieloide agnogênica, isso não parece ser trombocitemia essencial, porque também não eleva a hemoglobina de tal modo como aqui está. Então, essa elevação de hemoglobina, de hematócrito e plaquetose nessa mulher, a impressão inicial seria, sim, suspeitar de uma síndrome mieloproliferativa, suspeitar de policitemia vera, sim, né? E seguir nessa investigação, e claro, que à medida que a Lívia for mostrando os exames de imagem, as coisas vão se rearrumando, né? Mas, nesse momento aqui, o hematologista já deveria, né, ser acionado para ajudar o clínico ou o hepatologista a somar aí esse diagnóstico, né? Então, a plaquetose relevante numa hemoglobina de 16,4 de uma mulher que vinha sangrando. Então, certamente, essa hemoglobina prévia seria até maior do que aqui está. Então, acho que daqui o mais importante é o hemograma completo dessa paciente. Carol, quer falar alguma coisa? Acho que o Gama apontou um detalhe que chama muita atenção da gente desses quadros agudos, né? Que são os fenômenos de isquemia, né? Do fígado. Tanto da suprahepática quanto da porta, né? Ela teve um quadro agudo muito importante, com descompensação, com icterícia. Estou aqui esperando, né? O resto dos exames. Ainda são... a meu ver, exames muito iniciais, mas quando a gente vê os casos que às vezes até fulminam, que vão para o transplante de Budd-Chiari agudo, a elevação de transaminase é muito mais significativa, né? A gente vê um quadro realmente isquêmico hepático do mesmo jeito que a porta. Então, com 706 mil plaquetas, a PV realmente é algo que precisa ser considerado, mas eu estou achando meio vagabunda a transaminase ainda. Não que não possa ser, mas esperaria coisas maiores aí. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Lívia? Ficou na dúvida? A gente pode ir em frente. As pesquisas de trombofilias não temos ainda, né, Lívia? Não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, ela tem uma tomografia de abdômen que ela trouxe. Aí o doutor Giuseppe vai comentar um pouquinho as imagens antes de a gente falar sobre o laudo da tomografia, doutor. Se o senhor puder. Legal. Tá me ouvindo, Lívia? Sim. Ótimo, obrigado. O que chama a atenção nessa tomografia, eu selecionei as imagens mais importantes, é o seguinte, é um fígado globalmente aumentado, com contornos lobulados,
Esse aqui, para vocês terem uma ideia, é o lobo caudato, extremamente proeminente, até está comprimindo aqui a câmara gástrica. Depois eu tenho outras imagens para demonstrar isso. Tem um realce bastante heterogêneo, talvez assumindo um aspecto que a gente chama um aspecto em mosaico. A gente vê aqui a veia cava inferior, intrahepática e infrahepática, mas não vemos com clareza as veias suprahepáticas, não, as veias hepáticas direita, média e esquerda não estão representadas, né? O paciente tem esplenomegalia, o paciente tem uma esplenomegalia homogênea, ascite, vocês estão vendo aqui, e ela tem também um nódulo sólido no polo inferior do rim esquerdo, que é uma neoplasia de células renais até prova em contrário. Pode passar a próxima, Lívia, por favor? Então, aqui nas reconstruções coronal e sagital, vocês podem ter uma ideia do aumento do fígado e também do baço. Tem um afilamento aqui da veia cava inferior intrahepática, né? Dá para ver aí. Talvez boa parte desse afilamento até seja decorrente do edema, do aumento da congestão hepática. Tem um pouco de ascite e tem um útero muito grande, né? Um útero muito grande, útero miomatoso, francamente miomatoso. Passa o próximo, por favor, Lívia. E aqui vocês têm novamente uma ideia do aumento do fígado, inclusive promovendo o abaulamento, né, da parede abdominal, e a imagem da direita é o útero, extremamente aumentado. Então, nesse momento, o que a gente pode dizer, né? A paciente tem uma hepatoesplenomegalia, um padrão de fígado congesto, eu vejo a veia cava inferior com permeabilidade preservada, não vejo claramente nenhuma das fases de contratação conseguir desenhar com tranquilidade as veias hepáticas, ascite, no útero miomatoso e o nódulo sólido no rim esquerdo. Então, com essa conjunção de sinais, né, radiológicos, evidentemente que o síndrome de Budd-Chiari acaba assumindo um protagonismo maior, né, uma predileção entre as possibilidades. Eu fico por aqui, por enquanto, Zé. A gente poderia ter alguma impressão se isso tem um componente um pouco mais crônico, se é tudo agudo, por causa daquela lobulação, por causa dos... Esse baço pode ter um componente de hipertensão portal já? Sim, eu acho que a gente já pode aqui falar em cronicidade. A questão da cronicidade aqui, que a gente sempre discute, né, Zé? A partir de quantas meses ou semanas a gente pode falar em cronicidade, né? Um quadro como esse, né? 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Eu diria alguma coisa aí ao redor, talvez ao redor disso. O que chama a atenção, Zé, é que não tem shunts, não tem shunts portosistêmicos intrahepáticos, tem ainda pouca circulação colateral nesse momento, e não tem nódulos hiperplásicos, né? Não tem macronódulos de regeneração que a gente vê em casos mais crônicos, né? Então, eu diria que ele está viajando entre um quadro subagudo, e crônico. Posso passar? Vou perguntar, e da parte, esse útero, que o Gama ficou meio nervoso com ele, o sangramento, parece ser uma miomatose uterina numa mulher, num climatério aí com... Isso, muito grande. Depois a gente vai ver melhor esse útero na ressonância, vocês vão ter ideia da quantidade de miomas que tem nesse útero. Alguns desses miomas são submucosos e, portanto, fonte desse sangramento vaginal que ela está referindo aí, depois observado. Obrigado. Vamos lá, Lívia. Então, aqui é só o laudo que a gente trouxe da tomografia, que o doutor já falou, não sei se eu vou só mencionar realmente mais importante. Fígado de dimensões um pouco aumentadas, bordas rombas. Paciente, ele
já tem uma redução do calibre da porção intrahepática da cava inferior e não opacificação adequada das veias hepáticas, achados que podem estar relacionados à síndrome de Budd-Chiari. E além da esplenomegalia e o útero de dimensões aumentadas que o doutor também já mencionou. Então, esse foi o laudo da nossa tomografia. Diante disso, foi solicitada, e diante do exame laboratorial também, foi solicitada a avaliação da hematologia, devido a uma suspeita diagnóstica de síndrome de Budd-Chiari, subaguda, e de etiologia por uma policitemia vera ou por uma trombocitemia essencial. Se o doutor Gama quiser comentar essa hipótese diagnóstica da policitemia vera, trombocitemia essencial. Eu acho que o diagnóstico da policitemia vera, ele é muito mais atraente do que da trombocitemia essencial, né? Visto que ela tem ali elevação da hemoglobina, do hematócrito, com trombocitose. A trombocitemia essencial, ela tem como critério inicial a elevação de plaquetas na ordem de 600 mil ou mais, sem que haja, obviamente, alterações ali da série vermelha com eritrocitose, como a gente observa aqui. Então, dentro desse espectro das doenças mieloproliferativas, que a gente inclui a leucemia mieloide crônica, policitemia vera, metaplasia mieloide agnogênica e trombocitemia essencial, o diagnóstico aqui a ser buscado dentro deste universo das neoplasias mieloproliferativas seria principalmente a policitemia vera, né? Chamando a atenção mais uma vez que se essa paciente não tivesse aquele fator de sangramento, não é, ginecológico, a gente talvez se surpreendesse com um hemograma substancialmente mais significativo do que aquele que a gente já viu naquele primeiro momento, né? E aí a busca, né, para esse diagnóstico, né, cai aí na investigação da mutação que é tradicionalmente procurada nesse grupo de pacientes, que é a mutação Janus-Quinase, JAK2, né, que está presente em mais de 95% dos pacientes com policitemia vera e pelo menos metade dos pacientes com trombocitemia essencial, né? Mas é importante também chamar a atenção que, mesmo fechando o diagnóstico inicial, né, a busca por outros fatores etiológicos para esse fenômeno de trombofilia versus Budd-Chiari deve ser avançado. A gente não para nessa primeira investigação, né? Alguns estudos mostram que 35% dos pacientes têm mais do que um fator, não é, trombofílico. Então, buscar, avaliar, não é, e estender essa procura, né, é uma regra, na maioria das vezes, nesse... Certo. Então, a hematologia, ela... Ai, desculpa, doutor, achei que você tinha concluído. A gente procurar outros fatores etiológicos. E em 18% das vezes você tem 3 ou mais fatores etiológicos associados, né? Então, para mostrar que essa busca não para no primeiro diagnóstico etiológico, né? Mas, sem sombra de dúvidas, aquele hemograma era, né, o exame laboratorial principal desta paciente. Doutor José pediu a fala. Pode falar, doutor. Obrigado. Eu queria perguntar, dentro desse contexto, qual que é o papel, como é que vocês enxergam o longo uso de anticoncepcional da paciente? Esse, doutor Giuseppe, é um outro fator, quer dizer, a gente teria aqui pelo menos 2 fatores, né? Confirmado o diagnóstico da neoplasia mieloproliferativa, né, sendo policitemia vera o mais provável, ela teria um fator, né, outro, que é o uso de contraceptivo. A gente sabe que quando a gente olha para os fatores hormonais e compara, não é, trombose de veias suprahepáticas versus trombose de veia porta, essa frequência para síndrome de Budd-Chiari é 33% entre os fatores etiológicos relacionados e chega até a 44% nos pacientes com trombose de veia porta. Então, esse é um fator que não pode, de forma nenhuma, né, ser escondido, não está lá mencionado, e a gente tem que trazer ele à tona e dizer, pode ser que ela tenha 2 fatores já, né, bem documentados de fenômeno trombótico versus Budd-Chiari. Só tem uma curiosidade que eu queria só relembrar, não é o caso, evidentemente, aqui, Gama e Zé, mas existem relatos de casos de leiomiomatosi uterina extensa com trombose venosa e disseminação intravascular dos leumiomas, né?
Seria um caso espetacular esse, se fosse esse, né, para tentar juntar as coisas. Eu sei que não é, mas só lembrar uma curiosidade. E outra associação seria também, olhando para essa paciente, esse nódulo sólido em polo superior do rim direito, né, os tumores, o adenocarcinoma de células claras, o que se chama de hipernefroma, ele tem uma tendência trombótica, né, e ele também é uma causa de eritrocitose secundária, né, então tem aí algumas coisas que poderiam preencher aí fatores aí coadjuvantes, pelo menos, né? Gama, o uso de anticoncepcional isolado é fator ou você precisaria ter a predisposição genética? Não, é fator. Tem um estudo multicêntrico que foi publicado no guideline lá da ISO de doenças vasculares do fígado. Ele chama-se, um estudo chamado ANVI, que ele publicou, né, ele estudou 163 pacientes com síndrome de Budd-Chiari e 105 com trombose venosa portal, né? E quando ele relaciona os fatores hormonais, ele coloca contraceptivos orais com uma frequência de 33% naqueles casos com síndrome de Budd-Chiari, 44% naqueles com trombose de veia porta, e gravidez, que seria um fator hormonal, ele só relaciona com o risco para Budd-Chiari e nenhum risco para trombose de veia porta, né? Então, o contraceptivo oral, isoladamente, seria um fator de risco. Vamos lá, doutora. Só para finalizar esse comentário do Dr. Gama, porque quando eu fui ler o caso, eu fiquei me perguntando por que foi tão claro assim para a hemato essa hipótese diagnóstica de polissemia vera. Aí eu vi que exatamente isso que o Dr. Gama falou. Um critério maior de diagnóstico de polissemia vera é se a paciente tiver um HB, uma mulher com HB maior que 16,5 ou um hematócrito maior que 49. Já é um critério maior. Então, foi por isso que levou eles a pensar. Então, só para as próximas vezes que a gente pegar um hemograma com uma paciente com um HB mais alto, a gente não deixar para lá, assim, pensar, aventar essa possibilidade. Então, o que a hemato avaliou e sugeriu? Ela sugeriu uma angiotomografia de abdômen para essa confirmação diagnóstica da trombose suprahepática e, diante da suspeita clínica de polissemia vera, ela sugeriu investigar melhor com laboratório e biópsia de medula, seguida de medidas terapêuticas. Então, foi realizada uma angiotomografia de abdômen, que o doutor Giuseppe também vai comentar um pouco. Na verdade, aqui eu vou fazer o seguinte, Lívia, eu vou fazer um comentário, eu acho que é bastante útil. Foi pedido uma angiotomo, mas não há nenhuma necessidade de se pedir angiotomo nesse contexto. Se a tomografia foi feita com contraste endovenoso, a angiotomo não agrega nenhum valor. Tanto é que eu repeti as imagens da primeira tomo, são exatamente as mesmas da segunda. Tá? Aqui talvez vocês possam se perguntar para o radiologista que fez o exame, olha, o exame foi feito com contraste endovenoso, está feito de forma adequada? Só isso. Eu quero saber se tem trombose venosa ou não. Em 95% das vezes, a tomografia convencional, digamos assim, de tomografia de abdômen pélvico, consegue responder muitas perguntas referentes ao território vascular. Então, aqui, a angiotomo não acrescentou nada. Melhor teria sido, nesse caso, pedir um Doppler colorido das veias hepáticas, o que aconteceu em seguida, né? Acho que na sequência, depois você vai mostrar. Então, posso passar, doutor? Por mim, pode. As mesmas imagens. O lado da tomografia da angiotensina de abdômen também, não sei se eu preciso mencionar, mas é basicamente a mesma coisa que o doutor Giuseppe já tinha mencionado. Redução do calibre da porção intrahepática da veia cava inferior e ausência de contrastação das veias hepáticas, que pode estar relacionada à síndrome de Budd-Chiari. Tem um nódulo heterogêneo no polo inferior do rim esquerdo, medindo cerca de 2,9 por 2,8 centímetros, hipervascularizado. Tem pequena quantidade de líquido livre na cavidade abdominal. Farol do útero também aumentado. Mesmas coisas da tomografia anterior. Diante disso, eu questionei hipóteses diagnósticas, mas eu vou até passar, porque eu fiz só um resumo de tudo que ela tem. Mas seria isso, então. Como todo mundo, a gente já mencionou. Síndrome de Budd-Chiari,
o sangramento uterino anormal, secundário à miomatose uterina, tem essa policitemia e essa trombocitose a esclarecer, então ficou questionado uma policitemia vera ou um tumor renal secretor de eritropoetina, e tem um nódulo hipervascularizado a esclarecer. Então, esses foram os diagnósticos finais da paciente, os diagnósticos até o momento da paciente. Então, ela foi avaliada pela hematologia, fez a biópsia de medula, foi enviado material para realização do BCR-ABL, P210, e da JAK2, da mutação da JAK2. Sugeriu iniciar com enoxaparina, mas atentar com relação aos sangramentos, visto que a paciente tinha um sangramento vaginal. Eles sugeriram, então isso aí a gente trouxe também para a discussão, que a hemato sugeriu realizar um teste terapêutico com vitamina K, de 5 a 10 miligramas por dia, por 3 a 5 dias, e o teste com mistura para melhor avaliar o alargamento do TTPA. Então, ficou definido, eles sugeriram isso, introduzir vitamina K. Aí a gente ficou questionando isso, se valeria a pena, visto que a paciente tem o INR alargado, mas poderia ser da hepatopatia. Doutor, quer comentar alguma coisa? Eu acho que, na verdade, Lívia, o que eles queriam mostrar se tinha a presença do inibidor, né, na circulação, procurando o anticoagulante lúpico, né, porque o PTTA alargado, né, é o primeiro teste funcional na suspeita de um anticoagulante lúpico. E aí, quando eles fazem a mistura do plasma do paciente com o PTTA alargado e um plasma controle, e isso corrige, então era deficiência de fator. Se não corrige, é presença de um inibidor. E, no caso, um inibidor poderia ser, dentro desse grupo das síndromes trombofílicas, poderia ser o anticoagulante lúpico. Até porque ela tem uma história lá atrás de uma irmã que tinha um aborto de repetição e fez um TEP aos 36 anos de idade, e que não foi investigado lá naquele momento. Então, acho que aqui foi o objetivo mais importante, tenha sido esse, buscar se ela tinha um inibidor na circulação ou não. E com relação ao teste com a vitamina K, doutor? Eu não entendi por que eles fizeram essa vitamina K de 5 a 10 miligramas ao dia por 3 a 5 dias. Talvez aquele velho conceito, né, de o NR está alargado, vamos fazer vitamina K para ver se corrige, né? Mas eu acho que não... na verdade... Não, mas eu acho que aí, para decidir, isso é a pergunta da doutora Janaína. Se a gente não sabe ainda que tem uma fosfatase alcalina, a fosfatase e a gama estão com padrão de colestase, vale sempre a vitamina K, porque as lipossolúveis não estão sendo absorvidas por via oral, mas o raciocínio não impede. É só independente até de função, porque o fígado pode estar preservado, ele só não está absorvendo pela colestase. Então, acho que a fosfatase caberia aí para responder isso aos hematologistas. A gente não vai ter mesmo a fosfatase. Eu até procurei aqui, eu fiz meu dossiê aqui, mas a gente não vai ter. Só teve em janeiro a fosfatase, já foi depois da alta dela. Aí nem usam a gama GT para avaliar a colestase, nada. Se o paciente tem uma icterícia às de dia. Agora... Oi. Não, fala. Fica difícil, né, saber se tem colestase, mesmo que seja secundária. Exato. E apesar de ser uma prática antiga, assim, o pessoal tem muito medo de fazer canaquion, né? Aqui a gente não tem o canaquion endovenoso, mas a gente só tem o lipossolúvel. Eles morrem de medo de fazer intramuscular quando o RNI está levemente alargado, morrem de medo. E aí eu tenho um problema, porque não é feito subcutâneo, muito embora pudesse ser absorvido porque não tem na bula, a enfermagem não faz. E eles acabam dando o canaquion lipossolúvel via oral. Que não funciona. E é um problema, assim, porque se for para corrigir, né, nesse raciocínio que o Gama comentou e o Edu endossou, teria que ser parenteral, né? E aí tu tem que dar o lipossolúvel intramuscular, e aí faria 3 dias e ver se melhora. Se não melhorar, para de dar. Se melhorar, continua dando até parar de melhorar. E eu não acho que tem, assim, algum problema de fazer. Se tiver colestase, eu sempre ainda faço. Eu estou errada? Mudou alguma coisa? Não, né? Mesmo que seja outra doença. Também faço.
A gente trouxe exatamente para isso, para esse questionamento. A doutora Maria Lúcia fez, algumas pessoas acham que faz, outras que não faz, aí eu trouxe para a gente saber a opinião aí dos chefes. Então, posso passar? Carol, quer falar um pouco do tromboelastograma nessa situação? Então, às vezes a gente vê isso muito, essa polêmica do RNI. De se está largado mesmo, se é do fígado, se não é, e fazer um teste da vitamina K nesse doente dá até medo, né? Porque funciona, né? É agudo. E a gente, no transplante, a gente usa muito o tromboelastograma no intraoperatório para justamente guiar, para saber qual ponto da cascata da coagulação realmente está alterado nesses doentes, porque não é porque o RNI está alargado que ele vai sangrar mais, ele pode ter muito maior deficiência de fatores pró-coagulantes e acabar coagulando mais, que provavelmente é o caso dessa doente. E já tem alguns trabalhos mostrando a aplicabilidade do trombo nas situações de descompensação do fígado, né? Cirróticos descompensados fazem o tromboelastograma e isso auxilia muito a reduzir transfusões muitas vezes desnecessárias, que a gente vê com frequência sendo indicada nesses doentes quando na verdade não precisa. Então isso poderia ajudar. E a Jana tocou num ponto que realmente a gente tem muito problema, que é o da vitamina K, que eu, lá na escola, por conta da emergência, a gente acaba se vendo em situações complicadas, né? Antigamente, uns 5 anos, 7 anos atrás, a gente tinha a vitamina K1, que é a que pode ser feita de forma parenteral com segurança. E hoje em dia a gente só tem um mix de K, né? Que é a K1, K2, K3, que não pode ser feita endovenosa. Mas muitos fazem, né? Aqui na escola a gente faz uma infusão lenta, mas isso não está em bula e teoricamente não tem suporte de literatura. E fazer intramuscular nesses doentes que podem fazer um hematoma dá muito medo, e via oral adianta muito pouco. Mas o tromboelastograma é legal. Assim, no Hospital São Paulo tem, né? Ele fica lá no centro cirúrgico, quando, né, não tem problema dos reagentes. E é um exame super simples de fazer, né? Ele dá muita informação prática para a gente, tanto na cirurgia, que é onde ele é validado na literatura, mas cada vez mais no dia a dia. Posso passar, Legal, então? obrigado. Vamos lá, Liga. Então, foi avaliado pela ginecologia também, visto que ele tinha esse sangramento, e a ginecologia falou que no momento o paciente não tinha nenhuma indicação cirúrgica para essa questão dessa miomatose, não sugeria o uso de métodos contraceptivos devido a essa questão da hepatopatia descompensada, e não tinha contraindicação da anticoagulação pelo volume de perdas vaginais. A hepato avaliou, orientou, então, a iniciar a anticoagulação, acompanhar também com a hematologia, orientou acompanhamento laboratorial com perfil hepático e sugeriu avaliar a questão do TIPS, de realizar ou não o TIPS e manter o acompanhamento. O paciente realizou uma endoscopia, que já tinha cordões varicosos, então tinha 4 cordões varicosos, sendo 1 de médio calibre e 3 de fino calibre, retilíneos azulados, sem red spots. Em antro, já tinha uma úlcera em cicatrização, saquita H2, e tinha um cordão varicoso em região de cárdia, estendendo-se pela pequena curvatura GOV1. Então, tinha varizes esôfago-gástricas, gastropatia hipertensiva portal intensa e uma úlcera gástrica em cicatrização. Então, a hepato continuou acompanhando, solicitou uma venografia para avaliar a cava inferior e o sistema hepático, com proposta futura de TIPS, e avaliar essa possibilidade de TIPS com radiointervenção, orientou iniciar beta-bloqueador e realizar o eletro para poder avaliar a contraindicação, orientou a realização de um ultrassom Doppler para avaliar a presença de sinal da teia, e a anticoagulação, acompanhamento com a hemato também. O paciente recebeu alta com varfarina, 7,5 mg por dia, propranolol, 20 mg de 12 em 12 horas. No momento da alta, ela ainda guardava a eritropoetina,
a mutação da JAK2 e do BCR-ABL. Foi encaminhada para o ambulatório da urologia devido ao nódulo renal, da hemato e da hepatologia. E foi encaminhada ao hemocentro para prescrever sangria terapêutica. Depois da alta hospitalar, saíram os resultados dessa paciente. Ela não tinha alteração, não tinha um rearranjo gênico quantitativo do BCR-ABL, porém ela já tinha detecção, já foi detectada a mutação V617 do gene JAK2, que estava presente. E a eritropoetina da paciente era normal, 9,3, valor de referência de 4,3 a 29. Saiu o resultado da biópsia de medula também, que tinha já uma medula óssea hipercelular, às custas do aumento das 3 séries, panmielose, favorecendo a interpretação diagnóstica de neoplasia mieloproliferativa. Tinha presença de fibrose reticulínica discreta a moderada. O considerado diagnóstico diferencial de neoplasia mieloproliferativa, não BCR-ABL. Sobretudo, a suspeita clínica de policitemia vera. O laudo da imunistoquímica também, o presente imunoperfil, em conjunto com os achados histopatológicos, é compatível com neoplasia mieloproliferativa, devendo ser considerado diagnóstico diferencial da policitemia vera, conforme suspeita clínica. Se o Dr. Gama quiser comentar alguma coisa. Eu só queria comentar que essa mutação, esse gene BCR-ABL, é para leucemia mieloide crônica, não é? Na verdade, é o gene que é formado pela translocação entre os braços longos do cromossomo 922, que é aquele famoso cromossomo Filadélfia, que a gente estuda na faculdade, enfim, depois, e que está presente em 95% dos casos de LMC, né? Enquanto que a mutação Janus quinase, ela é mais associada, não é, à policitemia vera, estando presente em 95% dos casos, e em até 50% daqueles com trombocitemia essencial ou mielofibrose primária, né? Nesses pacientes que a gente vai buscar, né, o diagnóstico de trombocitemia essencial ou de mielofibrose primária e o JAK2 está negativo, hoje tem disponível uma mutação que é a mutação do gene da calreticulina, que traz um ganho diagnóstico de 80% naqueles que são JAK2 negativos, né? Então, essas mutações, elas fazem parte dessa rotina de investigação desses pacientes nas doenças mieloproliferativas, né? E aí, aqui, o que a gente tem, efetivamente, é um conjunto de dados que chama atenção para policitemia vera, de fato, né? Diagnóstico de policitemia vera. Ela tinha uma panmielose no estudo da medula, né? Já tinha aquele hemograma prévio com eritrocitose e trombocitose, tem a mutação JAK2, né? Hoje, alguns consideram que a biópsia de medula óssea nem é necessária quando você tem aquelas alterações laboratoriais do hemograma que são típicas, né? E o JAK2 presente, né? JAK2 presente. Virgínia quer falar. A Virgínia quer falar, doutor Edu. Eu sei, é que ela está sem som e ela só colocou assim, que ela também em relação ao exon 12 da Jack, que seria para Jack negativo. Agora não sei se ela quer falar ou se ela só comentou e ela está sem som. Perfeito. Ela tinha varizes de esôfago, né? Ela tinha varizes de esôfago, mas ela não tinha sangrado. Mas eu perdi, era varizes de médio no calibre. Deixa eu ver. De médio... 4 varizes. Isso, 4 varizes. Uma de médio e 3 de fino. E aí a gente começou a anticoagular. A gente começou a anticoagular e beta-bloqueador. A gastropatia hipertensiva portal intensa. Intensa, isso. Professor, minha dúvida é com essas varizes de médio calibre, ok, a gente fazer o beta-block ou teria que fazer a ligadura antes de anticoagular? Sempre questiono isso. A minha tendência seria ligar, né? Ligar, né, professor, antes de começar a anticoagular. E aí esperar um pouquinho ainda para ver se não vai fazer esse cara da ligadura ou... Também. Eu concordo com a sua conduta. Eu prefiro ter mais segurança de anticoagular.
Mas eu não sei se, como agora é tudo, tá tudo meio algoritmado, não sei. Carol, que é a nossa mais... É isso mesmo, doutor Edu. Essa paciente, ela é de alto risco para sangramento, né? Então, no passado, quando as medidas de anticoagulação eram feitas sem o cuidado da vigilância do risco hemorrágico nesses pacientes, eles sangravam muito mais e acabavam tendo implicações prognósticas muito ruins, né? Hoje, né, com essa recomendação de olhe primeiro varizes, né, ligue, né, e depois anticoagule, né, a segurança é maior, o resultado é melhor, o prognóstico, obviamente, melhorou muito para esses pacientes. A maior polêmica, né, Gama, sim, sem dúvida, a gente conseguir garantir a erradicação antes da anticoagulação é o melhor dos cenários. Exatamente, né? Na verdade... O problema é a definição da urgência da anticoagulação. Exato. Né? Que eu acho que nesse caso que vem a discussão. Como a gente tinha falado no início, é um quadro que me parece, né, como o Dr. Giuseppe já tinha dito, um Budd Chiari que caminha mais para o crônico do que para o agudo. Sim. Então ela já está assim há muito tempo, né? Não é hoje que ela apareceu, e possivelmente, pela manifestação das transaminases, não foi uma nova trombose que gerou isso tudo. Possivelmente foi um outro evento que talvez nós não tenhamos identificado, até mesmo a hemorragia, que disparou a descompensação. Então, eu algoritmado ou não, doutor Eduardo, né? Eu também seguiria primeiro com a ligadora. O beta-bloqueador aí seria um consolo para a alma, vamos assim dizer, né? Dado que ele não está ligado, vamos tentar segurar a pressão portal de alguma forma. Cheio de polêmicas sobre isso, mas tudo bem, seria um consolo, não muito garantido, mas eu também não anticoagularia antes de uma erradicação. O problema é que, com uma pressão portal muito alta, para conseguir essa erradicação talvez não seja tão rápido assim. Então, não é nenhuma questão de uma endoscopia e mais 3 semanas para ver se a queda da escara vai acontecer. Isso pode demorar meses. E aí eu acho que volta a discussão do TIPS, que foi colocado no momento aí, que é um TIPS que, pelas classificações, ele é um TIPS preemptivo, nem preemptivo, né, porque ela nem é uma cirrótica grave, mas ele abaixaria sim a pressão portal, e aí de uma forma mais rápida, preveniria novos sangramentos, sem necessariamente ter o problema endoscópico da queda de escara, e ajuda também na perfusão do Budd Chiari, porque diminui a pressão do sistema. Então, a questão é como fazer o TIPS, né? Se ela tiver toda trombosada lá para cima. Mas seria uma opção interessante de manejo, sim. Lívia, como estava com essa proposta de se fazer uma cavografia e avaliar isso, não foi feito em dado alto só porque era... Foi, isso se perdeu. Foi orientado a solicitar, mas acabou recebendo alta. E nem a parte da urologia foi... A urologia ela foi avaliada com a uro depois da alta. A gente botou um retorno para o ambulatório da uro. Então... Ela, na verdade, ela estava com a clínica, ela ficou internada o tempo inteiro com a clínica e a hepato ficou avaliando como interconsulta. E aí foi orientado a fazer essa venografia, mas ela recebeu alta para acompanhar ambulatorial. Outro dia eu fiz uma pergunta no congresso, que achei que as pessoas me acharam muito jurássico, mas ainda existe uma diferença de doença de Budd Chiari e síndrome de Budd Chiari? Porque a gente... Existe, né? Aqui a gente não não conseguiu dar essa definição ainda. O dela é a síndrome, né? Que ela tem polissemia vera. Como é que é? Eu achei que o síndrome... Perdão, ela é a doença de Budd Chiari. A doença é a síndrome com PV. E a síndrome é a trombose. Não. É isso mesmo, professor Gama? Não, a doença descrita é só as duas vezes, as vias hepáticas trombosadas. Sim. Quando você trombosa alguma coisa entre o fígado e o átrio... sim. Aí é a síndrome. Aí é a síndrome de Budd Chiari. Mas a doença tem que ter a policitemia junto, né?
Eu não entendia que daí depois você investigaria a etiologia, mas tem hematrombose nas veias, só é doença. A síndrome é qualquer trombose, coisa pós-sinusoidal. tudo, poderia ser uma veia de cava ou alguma coisa aqui, porque como a cava está livre, não sei se ela está aparecendo fina porque ela está obstruída intrahepático. Eles fazem isso. Que ela não está entupida lá em cima, né? Eu acho que quando entupisse a cava em cima, você chamaria de síndrome. O Giuseppe se preocupa com essas definições? Eu acho que é coisa de clínico. Vou até dar uma colada aqui, mas até onde eu lembro, doença é PV com suprahepática. E síndrome é qualquer coisa do pós-sinusoidal para frente. Mas por qualquer etiologia. As definições, elas ficam no Congresso. Quando eu perguntei, ficou uma situação meio saia justa, que eu acho que eu tinha bobagem. Porque, na verdade, hoje, toda a menção a essa condição é doença de Budd-Chiari, né? Porque, assim, quando você pensa, quando você olha para um paciente com doença de Budd-Chiari, o que de imediato, obviamente, em termos de avaliação quanto à gravidade, e buscar se ela é primária ou se ela é secundária. Né? Nas causas primárias, buscar esses fatores etiológicos sistêmicos, principalmente. E sempre buscar, né, procurar sempre lembrar das doenças hematológicas, principalmente as neoplasias mieloproliferativas, visto que elas estão presentes, não é, em algumas casuísticas, em até 50% dos casos. Não é? Mais com Budd-Chiari do que com trombose de veia porta. Não é? E 35% dos casos você encontra mais de 2 associações, ou pelo menos 2 associações, melhor dizendo. E em 15% a 20% você não encontra uma etiologia definida. Né? Então, assim, Budd-Chiari, eu acho que hoje fica como doença de Budd-Chiari e ponto, a causa, a buscar a etiologia, o desfecho, enfim, a gente fica sempre achando que Budd-Chiari é uma catástrofe clínica, não é? E a gente vai rever os relatos, os casos e a casuística de várias casuísticas, 15% a 20% dos pacientes com síndrome Budd-Chiari, às vezes são oligossintomáticos ou assintomáticos, quando eles fazem uma riqueza de colaterais, que não é o caso dessa paciente, eles chegam sem muitos sinais e sintomas ou alterações laboratoriais relevantes, né? Então, essa é uma outra ideia que a gente tira da nossa visão de que a Budd-Chiari chega com transaminases lá em cima, porque a isquemia é sempre muito... não necessariamente. O laboratório, às vezes, não é significativo, a sintomatologia, às vezes, é frustrante, porque o paciente desenvolveu uma riqueza de colaterais ali que sustentam ali aquela perfusão, aquela hemodinâmica, e não há muito sofrimento vascular nesses pacientes, né? Mas eu acho que fica mais... Só a pergunta do conceitual. Vamos lá, Lilian. O que nós temos mais? Então é isso, doutor. Ela recebeu alta com varfarina e propranolol, e aguardando os exames, saíram resultados, né, como eu já mencionei, e ela voltou no ambulatório de urologia para ser reavaliada em janeiro de 2021. No ambulatório de urologia, eles descreveram um paciente com lesão renal pequena, sugestiva de acometimento primário. Sugeriu acompanhar a lesão com nova ressonância em 6 meses, então ela está para voltar agora para o ambulatório de urologia, mas ainda está sem definição, mas eles sugeriram que seria um acometimento primário, um tumor primário. E veio para o nosso ambulatório, agora em maio desse ano, e como impressão ela ficou uma paciente portadora de polissemia vera, já estava, quando voltou agora em maio, em tratamento com sangrias regulares e em uso de hidroxiureia, estava em tratamento do Budd-Chiari com Marevan 7,5 miligramas por dia, e estava com melhora progressiva da ascite, sem passagem de TIPS e sem diurético terapia. Na consulta foi solicitada uma ressonância do abdômen total para ver essa possível recanalização do Budd-Chiari e para avaliar também esse nódulo renal. Foi solicitado exames laboratoriais e as sorologias virais, que até o momento a paciente não tinha, outra investigação de outras etiologias de doenças hepáticas, e foi escrito também um encaminhamento para um retorno, né, para o ambulatório de uro-onco,
sugerindo a avaliação de uma possível ablação por radiofrequência da lesão renal, já que a paciente apresenta um bom prognóstico com relação à doença hepática e ao tratamento da doença de base. E sugeriu considerar um TIPS caso no retorno não haja sinais de recanalização ou não haja melhora clínica. Porém, no momento, a paciente estava apresentando realmente uma mobilização da ascite sem necessidade de uso diurético, só com o tratamento já sendo realizado. Foi orientado manter o uso de varfarina, 7,5 miligramas por dia, propranolol, 40 miligramas, e hidroxiureia, manter 500 miligramas dos comprimidos uma vez ao dia, e acompanhar, ela já estava acompanhando com a hematologia, só que ela foi transferida via cross para o Hospital Brigadeiro, então ela está acompanhando com a hemato externamente agora, mas está em uso já de hidroxiureia e realizando sangria. É isso, aqui eu trouxe as imagens de ressonância, doutor, que foram realizadas, para o doutor, se o doutor Giuseppe quiser comentar. Obrigado, obrigado, Lívia. Essa aqui é a ressonância que ele fez em dezembro, lá atrás, né, logo depois daquela tomografia, mostrava novamente um fígado bastante aumentado de tamanho, com gestos, esplenomegalia. Esse aqui é o lobo caudato, olha como é que o lobo caudato é preeminente, relativamente preservado, né, uma das marcas, né, do Chiari. A gente via aqui a veia cava inferior com fluxo. José, só aproveitar e perguntar, ele está com coloração diferente porque ele é o único que está esvaziando normalmente e os outros ainda estão com contraste? Esta é uma interpretação que você pode fazer, sim. Você tem um fluxo mais rápido aí do que no restante do parênquima hepático. É uma forma de você encarar desta maneira, né? E lá fora o resto está mais congesto. Ele também, lembrar que ele drena, né, diretamente pela veia do lobo caudato, né? Então, se você tiver uma obstrução das veias hepáticas, como parece ser o caso aqui, o lobo caudato acaba não sendo comprometido. Aí vocês têm ali a veia hepática, a veia cava inferior intrahepática, apontada pela seta, com fluxo preservado, e aí tem uma colangio-ressonância que eu só separei para mostrar que não havia dilatação da via biliar, né, tinha uma elevação da bilirrubina total, as custas direta, mas não havia nenhuma causa obstrutiva, né? Isso foi 12/12 de 2020. Mostra a próxima, Olivia, por favor. Ele fez um Doppler naquela mesma ocasião, né? O Doppler mostrava ali a veia cava inferior, ali em cima do lado direito, fluxo dentro da veia cava inferior, e a gente via alguma dificuldade de identificar fluxo nas veias hepáticas. Tinha fluxo na veia hepática direita, mas a veia hepática média e esquerda estava difícil de ser identificado o fluxo, e aí foi feita uma hipótese também aí no Doppler de um Budd-Chiari, uma obstrução das veias hepáticas, né? Mostra aí o laudo, acho que tem um laudo aí. Eu acho que uma coisa interessante que eu vou mostrar já para vocês são esses shunts porto-sistêmicos intrahepáticos, né? Estavam melhor visualizados no ultrassom do que na ressonância ou que na tomografia. Mas já havia esses shunts porto-sistêmicos intrahepáticos, o próximo, e que acabaram ficando mais evidentes. Se você puder mostrar próximo, Olivia. Esse aqui? Não, mais um para frente. Isso. Esse aqui é a ressonância feita agora em maio, acho, né, Lívia? Maio, junho, né? Eu esqueci de colocar aqui a data. Isso, foi quando pediram a ressonância, foi agora em maio, velho. Deixa eu olhar aqui. Controle. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, essas setas vermelhas, isso tudo é shunto porto-sistêmico intrahepático. Volta duas aí, Lívia. Isso, olha a diferença aqui, olha o fígado, aí está debaixo da direita, e vai para frente agora, por favor. Aí, né? Então, realmente parece que está tendo uma recanalização, né? Por vias alternativas aí da drenagem hepática. Talvez isso até seja uma evidência de como a paciente está melhorando do seu ponto de vista clínico, até por causa disso. Acho que tem mais uma imagem, se não me engano, Olivia, o próximo, por favor. Só mostrando ali, do lado lá em cima, à direita, o nódulo renal pequeno,
E aí, do lado esquerdo, olha o útero agora, todas essas bolas pretas que vocês estão vendo aí, tudo mioma. Esse útero deve ter 4, 5 vezes o tamanho do útero normal, se não for mais do que isso. Acho que essa aqui era a última que eu tinha para mostrar, né? É do dia 8 de julho, eu fui olhar aqui, mas tem aqui na imagem, doutor. É de agora, recente. 8 de julho, é isso aí. Vai ser a imagem que vai retornar, vai para o retorno para a gente. É isso aí. Acho que é isso. Eu não sei se você faz muita radiointervenção, só radiodiagnóstico, mas... Eu já fiz bastante radiointervenção, parei um pouco agora. Então, só esse nódulo, esse tumor renal, quais são os critérios que você torna ele viável de ablação ou você indica a cirurgia? Tá certo. Um critério radiológico? Na verdade, é um conjunto de critérios, né, Edu? Vamos lá. Quando você não indica radiofrequência, né? Quando você não indica radiofrequência, quando o nódulo é grande, acima de 4, 5 centímetros, quando tem invasão de alguma estrutura adjacente e quando tem trombose venosa. Então, nesses casos, você está afastado. Agora, você tem um nódulo pequeno, a radiofrequência está contraindicada. Você tem um nódulo pequeno como esse, endofítico, polar inferior. Esse é o melhor nódulo para fazer radiofrequência e também é o melhor nódulo para fazer a nefrectomia polar, ou a nodulectomia, né? Então, em termos de prognóstico, muitos trabalhos têm mostrado que o prognóstico é superponível, no médio e no longo prazo. Você queimar isso ou você retirar, o prognóstico é muito semelhante. O que vai acabar sendo o divisor de águas são as comorbidades do paciente. Idade, status clínico, de uma forma geral, o próprio desejo do paciente. Não há uma diretriz clara sobre quando você vai fazer a radiofrequência ou quando você vai fazer a cirurgia. Última observação, talvez valha a pena comentar, a gente fala muito de radiofrequência, mas a gente poderia mudar o termo para termoablação, porque você pode queimar através de radiofrequência ou você pode congelar através de crioablação. Os resultados são superponíveis, muitos urologistas gostam mais da crioablação do que a radiofrequência. Obrigado. Doutor, diante desse retorno, porque essa aí vai ser a imagem do retorno agora para ela do ambulatório, seria indicação de TIPS ou manter a anticoagulação? Aparentemente, acho que ela está evoluindo bem, acho que a gente tem que acompanhar antes de colocar esse TIPS, né? Acho que o TIPS seria na situação, ela está se recanalizando, eu acho que a proposta aí é manter a conduta e vai acompanhando de perto, né? Acompanha a cada quanto tempo, assim, com imagem ou... Eu acho que, tipo, para esse tipo de doença, acompanha a cada 3 meses, e eu acho que é fundamental imagem. Talvez não precise tomo rádio, já que a gente consegue ver isso com o Doppler, né? O Doppler está conseguindo ajudar isso e a gente fazer a bioquímica e avaliar isso. Como a parte... Quer dizer, você disse que no começo que ela não tinha CIT. Clinicamente é ruim de avaliar. Uma CIT mais de imagem. Mas eu acho que já que a gente sabe, ela está perdendo peso, ela está melhor, eu acredito que manteria a anticoagulação, manteria o tratamento da hidroxiureia e observaria se eventualmente a gente ficar... Daí partiria para o exame de imagem mais completo, né? Eu acho que ela está avisando a gente que ela está indo bem, né? Tá bom, então. E ficar longe de anticoncepção, de qualquer anovulatório. Exatamente. Obrigada. Bom, eu não participei da organização dessa reunião de hoje, eu não sei se o Gama preparou alguma coisa, a gente só ia discutir mesmo. Não, doutor Eduardo, era para a gente discutir mesmo o caso. Eu acho que é interessante destacar que a síndrome Budd-Chiari, ela exige que a gente, claro, né, como a Lívia mostrou aí, busque investigações
e sempre procurando, né, encontrar, né, quando a gente fala Budd-Chiari primária, nós estamos tirando aquelas causas secundárias, tumorais, compressivas, enfim, e estamos pensando nesses adoecimentos, né, que incluem as síndromes trombofílicas, sejam elas hereditárias, sejam adquiridas, que inclui as doenças mieloproliferativas, né, os anticoncepcionais ou estados hormonais como gestação, né, outras doenças hematológicas como hemoglobinúria paroxística noturna, né, e aí a gente entende que talvez nesse caso a paciente não tenha feito, por exemplo, uma citometria de fluxo para buscar HPN, nem foi incluído no protocolo de investigação, porque ela já tinha aquele hemograma anterior mostrando que ela tinha eritrocitose, que ela tinha trombocitose, e aquele não era esse não é o hemograma da HPN, né? O hemograma da HPN é o hemograma pancitopênico, né? Com hemólise, né? Enfim, então por isso ela não entrou a hematologia foi muito seletiva na abordagem diagnóstica. O hemograma foi um sinalizador, né, muito eficiente para dizer, olha, isto é doença mieloproliferativa, e provavelmente isso é policitemia vera. Né? Acho, não sei, aí a hematologia poderia nos responder melhor, né, se a gente sabe que na síndrome Budd-Chiari nós podemos ter, né, 35% dos casos, 2 fatores, né, sistêmicos, inclusive, né, como fatores etiológicos para a condição, e às vezes em 35% até mais do que, né, 2 fatores, eu não sei por que não foi feito, né, proteína C, proteína S, né, antitrombina, mutação do gene da protrombina, né, naquela solicitação anterior. Não depois, obviamente, do diagnóstico já, né, mas na situação anterior. Por que não procurar trombofilias hereditárias dessa mulher? Até porque ela também tinha uma história familiar, né, ali da irmã, que fez aqueles fenômenos outros anteriores de trombose, né? Mas eu acho que uma coisa que me deixa também, uma mensagem que eu acho que é bem positiva para a gente colocar, é que Budd-Chiari tem essa apresentação muito heterogênea, né? Deixa eu fazer uma outra, aproveitar o Giuseppe. Nos idos dos anos 80, Giuseppe, no nosso começo de residência e depois continuar na escola, eu lembro de um caso bem interessante que foi uma membrana de veia cava. Entendeu? Eu acho que o Hélio publicou, foi um caso bem legal. Era a Ana Clara, era uma enfermeira lá do Santa Rita. Eu acho que quem cuidava dela era o Vitório. E o diagnóstico foi feito pela cavografia. Você lembra disso? E membrana de veia cava não é uma condição muito prevalente no Ocidente, não é uma condição mais encontrada na população asiática, não é? A membrana de veia cava e a própria doença de BC, por exemplo, como causa de Budd-Chiari, é mais na população oriental, na população asiática, particularmente. Membrana de veia cava aqui é uma condição pouco prevalente, não é? Mas lá, não é muito mais comum, não é? Mas eu acho que é um caso muito interessante, né? E que deixa aí um aprendizado muito grande também, né? E na hora da decisão terapêutica, que eu acho que era mais importante, o Henrique deixou ali a angústia dele, eu acho que é a angústia de todos nós, né? Uma variz de médio calibre, né? Paciente com gastropatia hipertensiva, você vai anticoagular, não é, porque ela tem uma trombose Budd-Chiari, não é? E aí o cuidado da ligadura, enfim, em que momento começar? Eu acho que essas perguntas elas são muito pontuais e devem ser muito bem colocadas em pauta, assim, porque é o momento da decisão terapêutica, né? Eu faço anticoagulação. Qual o papel dos anticoagulantes orais, por exemplo, para Budd-Chiari? A gente ainda não sabe, né? A gente sabe que eles são eficazes para a trombose de veia porta, mas os estudos para Budd-Chiari ainda são muito pequenos. Então, o padrão de anticoagulação continua sendo heparina e Marevan, né? E essa anticoagulação é vitalícia, né? É vitalícia dessa paciente, porque ela tem uma doença subjacente que é policitemia vera, né? Lembrou do caso, Giuseppe? Lembrei sim do caso. Eu estava lembrando aqui
que ainda não tem nada melhor do que a venografia para fazer esse diagnóstico de membrana. É claro que a gente pode tentar fazer através de uma injeção pelo membro inferior e fazer uma tomografia injetando contraste pelos membros inferiores, né? Mas ainda a forma mais fidedigna e eficaz é a venografia, né? Então, acho que eu queria deixar essa mensagem aí, apesar de a gente tentar evitar procedimentos mais invasivos, nesses casos que, graças a Deus, são raros, ainda a venografia é a melhor alternativa quando você não tem outra causa para atribuir a obstrução da veia cava inferior, né? Perfeito. Carol, quando é que a gente indica transplante no Boticário? Então, tem algumas indicações, né? Tem o Boticário agudo, que é o quadro mais catastrófico, né? Que pode evoluir com uma insuficiência hepática aguda, que é essa trombose que leva aquele achado clínico de elevação de transaminases, e aí a gente já teve lá na enfermaria da gastro, eu era R3, inclusive eu discuti com o Dr. Giuseppe na época, que foi uma menina jovem de 13 anos. Também todas. E eu lembro, e foi um caso que foi até publicado pelo pessoal da rádio, porque como ela faz aqueles macronódulos, teve uma dúvida muito grande se era neoplásico ou não. Não sei se o Dr. Giuseppe vai lembrar da Tamires. E foi uma confusão, porque a gente teve que correr para tentar fazer o diagnóstico diferencial de um quadro neoplásico. Fizemos biópsia transjugular e acabou que ela foi transplantada, deu tudo certo e tá no ambulatório lá na Quinta até hoje. Então, tem o quadro agudo, tem o quadro crônico, que é aquela paciente que vai evoluindo com descompensações, né, com um quadro cirrótico, mas com um cuidado muito grande com a cava. Né, quando o senhor comentou aí sobre esse caso da membrana de cava, quando a gente estava lá no Brigadeiro, a gente teve uma paciente com Budd-Chiari, que tinha trombose, a gente indicou TIPS, ela tinha até uma função boa, só que pós-TIPS ela descompensou. E ela piorou o MELD rapidamente e evoluiu com necessidade de transplante. E aí, saímos correndo, tudo, era uma Budd-Chiari já conhecida antes, e a gente foi pro transplante. E eu acompanhava os transplantes, né? Eu ia no intraoperatório, quase em todos os transplantes no início. E quando o Adriano soltou lá o clamp da cava, o fígado não enchia, ele começou a armar, e ninguém sabia o que estava acontecendo, eles tiveram que fechar correndo, tentar descobrir, e ela tinha uma membrana de cava. Então, na verdade, e a paciente veio a falecer 48 horas depois, porque não se conseguia fazer, né, a drenagem hepática, porque, na verdade, ela tinha uma membrana de cava que predispôs a estase e a trombose. Então, nesses quadros crônicos, onde existe a indicação por perda de função ou cirrose, é muito importante um estudo muito detalhado das veias suprahepáticas e cava. Não é incomum a gente pedir a venocavografia quando existe alguma dúvida, mesmo concordo com o Dr. Giuseppe que a gente foge sempre desses exames contrastados, mas se existe qualquer dúvida é importante porque a técnica cirúrgica ela fica totalmente comprometida se isso não está bem esclarecido. Então, esses dois cenários são cenários que eu acho que vale a pena a gente comentar. Legal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para o professor Giuseppe, que está dando esse show aí com a gente, ensinando a olhar uma tomografia, uma ressonância? Henrique, Lívia, Fernandinha. Eu não, professor, para mim foi ótimo. Legal. Então, vamos agradecer ao professor Giuseppe, né? Muito obrigado pela ajuda no caso e contribuição em ensinar, né? Tudo da radiologia. Ao Gama, que é o nosso clínico de plantão. Mas faltou a Crisinha, né? Que daí ela sempre traz o marido, ele podia ter feito a discussão. O Rodrigo foi sempre bem-vindo. E obrigado para a Lívia, está super legal o caso.
Muito legal. Obrigada a vocês. Obrigada, doutor Giuseppe, pela disponibilidade, que eu aperriei ele no final de semana. E obrigada, doutor Gama, A também. PRA é ótima, adorei essa PRA. Gente, boa noite, bom jantar e até a próxima. Tchau. Até Boa noite. terça. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.